Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com uma voz triste. E o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento nenhum, porque havia confiado em seu Deus. O rei então deu uma ordem, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz seja multiplicada. Eu faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e tenham diante do Deus de Israel. Temam diante do Deus de Israel, de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai. Ó Pai, obrigado mais uma vez, Pai, a tua palavra. Que o teu Santo Espírito agora possa se manifestar no nosso meio, Pai. Anula o pastor Luiz Carlos, somente tem permissão para falar aqui. É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Mas fale, Pai. Que possamos receber uma bênção especial nessa noite. Oh, Pai, porque aqui estão aqueles que o Senhor permitiu que pudessem chegar ao teu templo, Pai. E eles chegaram, atendendo ao seu convite. Então, Pai, eu te peço que o Senhor faça a restauração, faça a cura, toque em cada um aqui. E tudo, Pai, será para a honra e glória do teu nome, que toda a igreja diga. Glória a Deus, podem sentar-se. Nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos tempestuosos em nossas vidas. Chega em que, a exemplo de Daniel, achamos lançado em uma cova de leões, cheia de feras, pronta para nos devorar, e da qual a gente olha e não vê nenhuma saída aparente. O cristão que está na cova, ele sabe que um dia a provação terá fim, e que ele então achar-se-á em situação melhor em que aquela que ele desfrutava antes da adversidade. Esse episódio de Daniel na cova dos leões, apesar de verídico,
encerra para nós um forte simbolismo, porque as histórias narradas no Antigo Testamento são como figuras, estão escritas para aviso nosso, para aqueles que estão certos da sua salvação e que vão chegar com o nosso Pai até o final dos séculos. E que você diga: a cova pode representar o ápice do problema, a adversidade no seu pior momento. O problema de Daniel atingiu o ponto quando ele foi lançado na cova. E aquela pedra acima da cova, a pedra foi lacrada. Agora ele está ali naquele escuro, à mercê das feras. Isso nos ensina que em determinados momentos podemos ficar desorientados, completamente sem luz, completamente derrotado. Sabemos que temos a salvação, sabemos que somos um filho do Deus Altíssimo, mas não podemos tirar a tribulação de nossa vida. Mas eu tenho certeza que nós podemos encontrar a saída, porque a palavra nos garante que Jesus sempre vai providenciar o escape para a sua adversidade. A cova também representa problemas que atingiram dimensões que fogem do nosso controle. Logo que saiu do Egito, o povo de Israel viu-se diante de um problema aparentemente insolúvel, né? Vocês conhecem bem a história, acampados diante do mar, cercados pelo exército de Faraó, não tinham arma para combater, não tinham para onde fugir. E eu quero crer que aquilo ali era o momento que eles estavam no fundo da cova. Mas nenhum problema está acima de Deus. E a solução veio de imediato. Diga aos filhos de Israel que marchem. Você conhece bem a história. O povo então viu o mar vermelho se abrir e pôde passar por uma estrada aberta no meio das águas. A cova pode representar um problema cuja solução não é possível ao ser humano. Aquela outra história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, companheiros de Daniel, recusaram-se a adorar a estátua que o rei Nabucodonosor havia erigido para esse fim. O soberano então condenou à morte todos eles. Ainda falou assim: quem é o Deus de vocês que vai poder livrar vocês três das minhas mãos? E a resposta imediata dos rapazes naquele momento foi o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo ardente, e fique certo, rei, que ele vai nos livrar da tua mão. E vocês conhecem bem essa história. Eles sabiam que Deus poderia realizar esse livramento. Eles sabiam disso. Para as pessoas ali, parecia impossível. Impossível. Mas eu te digo uma coisa: para o nosso Deus, nada é impossível. Nada. Nós lemos no texto áureo desta lição que as circunstâncias, mesmo as negativas, resultam benefícios daqueles que amam a Deus. Isto significa, sabe o quê? O privilégio de transformar a adversidade em bênção. Não é para todo mundo, não, mas está reservado para um tipo especial de cristão. Aquele que tem intimidade com o Pai, aquele que obedece a Deus, aquele que procura fazer o melhor. Eu te digo com toda certeza: o Pai te ama. Ele está de olho em você. O cristão que ama a Deus não é simplesmente aquele que tem uma simpatia ou então expressa alguma gratidão por ele, não. Ama a Deus é aquele que tem profundo compromisso com Ele.
E é por isso que muitas vezes nós estamos experimentados em muitas lutas, muitas adversidades vêm para cima da gente. Mas fique certo que a cada dia que passa, nós estamos nos tornando cada vez mais bem preparados. Cada luta é como ouro refinado no fogo. E sem esse aprendizado, jamais obteremos a bênção pela adversidade. Daniel era sem dúvida um homem preparado. Vocês sabem disso, conhecem a história dele. Ele poderia transformar a adversidade em bênção. Uma das características que tornaram evidente essa condição é que ele obedecia à lei de Deus. Esse grande profeta do Antigo Testamento era um cumpridor da lei de Deus. Obedecia a palavra de Deus, se submetia à vontade de Deus e costumava consultar quase sempre as Escrituras. E diz a história que se orientava por elas. O cristão preparado para transformar a adversidade, para transformar em bênção, ele tem amor à palavra de Deus, ele não é um mero ouvinte, ele é um praticante da palavra. Fala para o teu irmão, ele está falando contigo, meu irmão. Outra coisa que ele nos mostra que havia em Daniel uma vida de oração, característica marcante na vida de Daniel. Sua vida de oração. Olha, diz a história que ele orava 3 vezes por dia. Cara, é igualzinho a você, tenho certeza. Tu tá rindo, né? Eu falo, tu tá rindo. Esse era um costume dele. Representava uma comunhão profunda para dizer que ele tinha muita intimidade com o nosso Deus. Tanto é que quando os adversários foram falar que ele não estava agindo corretamente, foram no quarto dele, chegaram lá, pegaram Daniel, estava orando. E aí eles puderam constatar, olha, ele está orando. O senhor disse, falaram para o rei, se não era para orar para ninguém, ele está lá orando. Esses eram os inimigos dele. Porque o propósito dos fariseus era isso. Mas Daniel, ele experimentava, sabe o que? A glória de Deus, não a glória dos homens. Não há cristão vitorioso que não tenha uma vida de oração. Preste atenção nisso. Paulo fala, ele faz constantes menções às orações. O Filho de Deus, Jesus, passava às vezes a noite toda em oração ao seu Pai. E Paulo nos recomenda o quê? Orai sem. Então, isso não quer dizer que tenhamos que passar, né? Você pode estar pensando assim, temos que passar o maior tempo possível de joelho, fechado no quarto, e ali orando e chorando. Não é nada disso não. Você pode orar, você pode estar ligado a Deus, dirigindo o seu carro, andando no Uber, andando na moto, pegando o metrô, aonde você vai, às vezes na fila do banco, né? O banco às vezes tem uma fila grande, você está na fila, aí você ali aproveita e, pô pai, estou aqui, pá. Aí você fala com Deus. A oração é um estado de espírito. Então não fique pensando que você tem que passar o tempo todo de joelho, orando a Deus. Não. Outra coisa que você tem que ter no seu coração é gratidão por tudo que Ele está fazendo na tua vida, por tudo que Ele faz e pelas suas promessas, o que Ele vai fazer. Vem coisa boa para você. Então, gratidão. Sempre estamos velando ao nosso Deus com ação de graça. Olha, Daniel tinha motivo para reclamar, sabia? Ele estava a mais de 2.600 quilômetros fora da sua casa, foi para um lugar onde estava cheio de fariseu,
saiu e foi para lá e ficou lá. Você imagina, ele podia reclamar de tudo, né? Pá, perdeu o convívio com seus colegas, os seus familiares, né? Não podia mais ir ao templo adorar a Deus, ele estava cercado de invejosos. No entanto, Daniel ali naquele momento ele era grato a Deus, era grato a Deus. Muitas vezes, muitos cristãos não dão graças a Deus por estar andando, por estar correndo, por estar conversando, por estar escutando. Essa semana um amigo meu, do nada, gente, do nada, 58 anos, fui falar com ele, ele não respondeu nada. Depois a esposa dele falou assim para mim: eu não sei o que houve, pastor, olha, o Nando está surdo. Mas como assim? Ontem ele estava escutando, dormiu e acordou surdo. Gente, e muitas vezes a gente não dá a mínima às nossas condições. A gente acha que é a obrigação do Pai. Mas Ele está zelando, guardando e cuidando da tua vida. Você vai dormir, você pensa que Ele está dormindo? Não, Ele está cuidando do seu sono. Né? E quando você vai dormir, ora a Deus e pede bons sonhos, eu tenho certeza que você faz isso, você já repreende Satanás para que não traga para você pesadelos. Isso é uma coisa, cara, olha, é um mérito tremendo. Orar a Deus à noite, antes de dormir, para Ele cuidar. Que aí você dorme, aí no dia seguinte você acorda bem. E muita gente acha que é normal. Tô legal. Não, tá legal não. Temos que agradecer a Deus todos os dias. E de manhã, quando você acordar, a primeira coisa, fala com Ele. Fala com Ele, você dá, sabe o quê? Você dá uma amostra que a prioridade em sua vida é Ele. Entendeu? É Ele. Então não tem nada, não de ver café, nada disso. Antes, fala com Ele. Fala alguma coisa, não precisa ser muita coisa não, mas você fala para Ele: Pai, graças a Deus mais um dia, acordei, obrigado pela tua fidelidade, estou pronto, animado para fazer hoje o negócio pegar fogo. Porque tu tem o Espírito Santo de Deus, tu não é templo do Senhor, tu é um templo vivo de Deus. Então você imagina como é que você tem que acordar. Você acha que é porque amanhã é segunda-feira e você acorda arrasado? Tem gente que é assim, né? Segunda-feira já acorda com cara de segunda-feira. O que houve, filho? Pô, vai começar tudo de novo agora, segunda-feira. Tem que ir lá para aquele trabalho, né? Tem que ir para o trabalho. Aí, imagine como Deus, eu queria ser Deus, só um dia. Está reclamando para ir para o trabalho? Tira o trabalho, pronto, não tem mais trabalho. Não arranja mais emprego, fica aí, desempregado. Quero ver. Né? Não é assim? Ah, vou ter que pegar aquele ônibus, tá bom, então não pega mais ônibus, tira o ônibus. Não pega mais ônibus, não pega mais nada, vou te dar uma cadeira de roda para você ir para o trabalho. Aí você imagine o trabalho, uma cadeira de roda. E a gente não dá muito valor a isso não. Parece que, sabe, ele tem a obrigação de cuidar. Mas eu sei que tem uma palavra que diz que há um povo de propriedade exclusiva dele. Povo esse do qual você faz parte. Povo de propriedade exclusiva dele. Tu quer o quê? Fala pro teu irmão, Deus é contigo, meu irmão. Então pare de reclamar, não reclame de nada. Tem gente que passa a vida reclamando, chegam até a blasfemar, né? Reconheça a soberania de Deus na sua vida todos os dias. Outra virtude de Daniel que era importantíssima, a coragem. Fato interessante, a coragem. Sabe o que é a coragem? É como se eu fosse falar o seguinte: é uma resistência ao medo, ou seja, domínio do medo. Mas não
como a ausência do medo. O corajoso, ele sabe que vem o medo, ele recebe o medo na mente, mas imediatamente ele transforma aquilo em coragem para enfrentar o medo. E muitas vezes, muitas pessoas que conhecem a Deus, estão servindo a Deus, estão refém do Satanás, porque qualquer coisa que o Satanás arma, qualquer estratégia, a pessoa já fica desorientada, já fica com vou ser derrotado, agora eu vou para a cova dos leões, agora acabou tudo, que nada. O rei Dario, quando ele deu aquele decreto, olha, não quero ninguém cultuando nenhuma outra divindade aqui. Tu acha que Daniel camuflou? Tentou esconder a sua fé? Não, ele não escondeu não. Ele disse, tudo bem, ele não quer que faça isso, mas eu vou continuar com as minhas orações. Eu oro 3 vezes por dia e pronto. Primeiro dia que começou o decreto, ele já abriu a janela para os lados de Jerusalém, conforme da palavra de Salomão em 1 Reis 8:47, aquilo que ele fazia todos os dias, e ele começa a orar ao Senhor e falar com o Senhor, falando para o Senhor, não pedindo nada, apenas expressando o amor. Eu te amo, Tu és o Deus poderoso, Tu és o grande El Shaddai, Tu és o Yeshua, Tu és o príncipe da paz, Tu és o grande eu sou. Pai, obrigado, porque o Senhor realmente, Pai, eu sei que o Senhor cuida de mim, Pai. Oh, Pai, como é bom, o privilégio que eu tenho, eu fui escolhido por Ti, porque o Senhor me escolheu, porque eu sei que o Senhor tem preparado para mim uma promessa, e essa promessa vai se cumprir antes da minha morte. Ele sabia disso tudo, então ele orava assim, sem pedir nada. Deus sabia das suas necessidades, sabia do que ele estava enfrentando, mas não havia medo não, havia nele uma coragem tremenda, não tinha insegurança, nada disso, ele não sentia nada disso. Mas às vezes o cristão que conhece a palavra de Deus deixa-se dominar pelo medo. Qualquer coisa, pronto, agora pá. E uma das coisas que não deixou Daniel cair, sucumbir, sabe o que foi? Gente, diante dessa terrível provação, como ele era obediente à lei de Deus, tinha uma vida de oração, era grato a Deus, ele enfrentava momentos difíceis, com muita coragem, mas nada disso seria possível sem fé. Entendeu? Sem fé. A vida agradável a Deus não é possível sem fé. Você tem que acreditar que Deus pode transformar todas as suas adversidades em bênção. Se tu podes crer, como diz a palavra em Marcos 9, se tu podes crer, tudo é possível, amém. Sabe o que é isso? Espírito excelente. Olha só que maravilha, pá. É um conjunto de virtudes, pá, acima, relacionadas. Deu a Daniel um espírito excelente, estilo de vida admirável, superior, com referência àqueles que o cercavam. Nada daqueles ali não tinham nada de bom. Mas quando ele foi levado para o cativeiro, que teve que conviver com governantes cruéis, vaidosos e oficiais invejosos, ele enfrentou todos eles. Mas Daniel era naturalmente talentoso. Ele uniu a sua aptidão natural a uma vida piedosa, e fez dele uma pessoa desejável até pelos que não compartilhavam da sua fé. Ele se destacou no Império Babilônico e depois no Império Persa. Foi um modelo de fé em terra estranha. O próprio Deus, em algum momento, mencionou Daniel
como um exemplo de um homem justo e sábio. É isso que nós devemos procurar, excelência. Excelência. Porque você, coloca isso dentro do teu coração, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Às vezes você não acredita nisso, mas você é luz do mundo. Muitas vezes você sai por aí, você incomoda muita gente pela luz que está em você, refletindo em você. E essa luz é quem, gente? É o Espírito Santo de Deus, que está aí, ó, fazendo morada, está habitando dentro de você. E nós temos que buscar essa excelência. Eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Eu ajo assim. Aonde eu chego, o que eu tiver que enfrentar, eu enfrento, porque eu sou luz do mundo. Eu não quero saber o que vai acontecer, se está ruim, eu não quero saber. Eu sou luz do mundo. E tem uma coisa, deixa claro para vocês a minha confissão: eu não vou morrer sem ver o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. E eu quero te dizer que eu já estou numa fila. A minha fila está andando rápido. Tem uma fila que anda mais rápido, né? Passou de 70, tem uma fila que anda rápido. A minha fila está andando. Mas eu tenho certeza que eu não vou morrer enquanto não ver a promessa se cumprir na minha vida. E uma das promessas, todo mundo conhece essa promessa, porque essa promessa já tem mais ou menos, tem mais de 15 anos, né? Nós vamos comprar esse templo. Tome posse. Tome posse. Nós vamos comprar esse templo. Sabe que isso aí vai ser bom? Porque isso vai ser um bom testemunho para que eu possa dar para o mundo. Eu nunca desisti. A minha mãe orou 35 anos para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse chegar aonde estou. Então quer dizer, eu estou há 15 anos orando pelo templo, mas eu vou chegar lá. E a minha filha está andando rápido, mas não importa, a filha está andando rápido, mas daqui vai sair mais rápido ainda, amém? Porque eu quero dar bom testemunho. Nós temos que dar bom testemunho, amém? Mostrar para o povo que nós somos cristãos, que estamos preparados para as adversidades. Ao ficar chorando, situações difíceis, incompreensões, humilhações, não quero nada disso não. Eu não quero servir de escândalo para o evangelho não. Vocês acham que tem o meu amigo mora num prédio lá que no andar de cima tem um povo da igreja, marido, mulher, 2 filhos. Cara, eles sempre chegam para mim para me dar o testemunho. Cara, pra você ver, pastor, os caras ontem teve até tapa, jogaram ferro pela janela. Então eu falo, Jesus, eu falo, de qual igreja que eles são, gente? Aí ele fala, eles são na igreja da Assembleia de Deus, não sei o que. Eu falo, cara, esse testemunho não tá bom não. Ele falou, cara, precisa ver, pastor, se era bom só ir lá visitar eles. Mas não dá para eu chegar lá assim, oi. Mas tem gente que está assim, dando mau testemunho. Você acha que é como o Big Brother, né? O Satanás tem uma câmera só para você. Às vezes você sai daqui, vai lá para fora, aí acorda amanhã, você acha que você não está sendo olhada, né? Sempre tem alguém te olhando, gente. Tome posse disso. Sempre tem alguém olhando. Quando você pensa que não, tem alguém olhando, né? Tá, o meu amigo lá foi no supermercado, cara de igreja, aí foi no supermercado, aí tá lá com o carrinho dele, aí parou no Itaipava, pegou 12 Itaipava, aí botou no carrinho. Aí nisso vem uma senhora, ué, irmão, você toma cerveja de Itaipava? Cara, você vê o cara ficou assim. Aí ele, não, porque vai chegar um pessoal lá na minha casa que aí inventou uma história lá, mas sabe, às vezes a gente acha que não, que ninguém está olhando não.
Cara, o pessoal fica analisando a gente, porque eu falei que você é luz, não falei? Você é luz, então, como você é luz e você incomoda muita gente, as pessoas olham para você e já ficam olhando o que você tem diferente. Pode ser a roupa? Pode. Pode ser a maneira de andar, pode ser o cabelo. As pessoas ficam te analisando, tudo. Lá fora, e gente, e por incrível que pareça, aqui dentro também, né? Uma vez uma menina aqui entrou aqui já tem uns anos, né? E ela entrou ali para cantar, cara, com uma roupa que foi brincadeira. Cara, acabou com todo mundo veio falar. Pô, pastor, aquela roupa da menina, todo mundo filmando, né? Porque isso aí é uma coisa, né, que geralmente a gente está sempre julgando os outros, né? Mas isso vai acabar, amém? Fala pro teu irmão, isso vai acabar. Então não vamos reclamar, tá? Chega. Problemas financeiros, crise, enfermidades, não. Nós temos que ser um crente fiel e vamos desenvolver as nossas virtudes e sempre falando com muita propriedade. Eu sou de Deus. Aí você imagina, você é de Deus, ele olha você lá de cima, será que você é mesmo de Deus? Será que é mesmo de Deus? A irmã me mandou uma foto. Pastor, não vou falar o nome não, tá? Daqui. Pastor, não vai dar para eu ir à igreja não. Mas semana que vem eu vou. Olha a minha foto aí. Aí ela tá numa foto, segurando um copo assim na mão, né? Atrás tem um cartaz. A Fabi já está rindo, que acho que ela sabe quem é. Aí atrás está escrito assim: Forró da Teca. Eu falei, cara, o que ela está fazendo no forró, cara? Ainda manda foto para mim, cara. Temos que orar, né? Vamos orar. Tem muitos personagens bíblicos, né? Muitos homens que tiveram grandes histórias, que eles podem servir de exemplo para nós. Quando eu vejo José, você lembra de José? Cara, vendido como escravo pelos irmãos. Os irmãos invejosos, porque ele sonhava demais. Depois foi caluniado pela mulher, a mulher do seu senhor que tinha comprado ele, né? Foi lançado na prisão. O que aconteceu? Deus transforma esse homem no governador do Egito, cuja superioridade dele só era superada pelo faraó. Aí você vê Davi teve que fugir, viver como um bandoleiro. E fugiu durante 14 anos. E aí, do nada, Deus resolveu, chega. Aí Deus muda o negócio, não, tu vai ser rei sobre todo Israel. Aí você vê a história de Jó, perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu tudo. E Deus abençoou depois. Então José, Davi, Jó, esse mesmo Deus que fez isso é o Deus que opera hoje, é o Deus que está hoje à nossa disposição. A palavra diz que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então é o mesmo Deus que está contigo. Por que você acha que Ele não vai fazer contigo melhor? Se Ele te escolheu, traz para dentro de um templo, é porque tem coisa para você. Ele se interessou por você. Muitas pessoas acham que a gente é que se interessa, né? Eu sempre falo isso. Não, vai lá na igreja, não sei. Eu vou lá, pastor, eu vou lá sim. Aí passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, não, o cara não vem à igreja, nunca vem. Aí ele ia à igreja, eu falei, tá tudo bem. Você nunca falou mais nada? Eu falei, eu vou falar o quê? Deus não quer você na minha igreja, não. Aí o cara,
Eu falo, desculpa eu falar isso. Não quero você na minha igreja, porque eu te chamei 10 vezes, você não foi nenhuma vez. É porque Deus não quer, eu estou forçando. Eu que estou forçando a barra. Lá não é lugar para você não. E assim eu vou falando. Eu sou igual a Paulo, eu falo mesmo. Falo porque Deus quer que a gente fale, né? Não deixa a pessoa enganada. Explica a ele, ó, se você está aqui, se você levanta a mão para Deus, se você serve a esse Deus, é porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele está preparando algo para você. Vai haver uma virada na tua vida. Eu tenho certeza que vai acontecer uma virada na sua vida, amém? Ele vai te abençoar, vai te abençoar. Como Ele fez com esses grandes heróis da fé, Ele vai fazer contigo. Mas é lógico, não há cristão que não enfrente a adversidade. A gente sempre tem provações, sempre, mas Ele transforma em bênção para a tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa desenvolver algumas qualidades que vão te tornar apto para enfrentar as tribulações da vida e transformar esse quadro escuro numa trilha de vitória. Mas você tem que reagir. Você tem que reagir. Você pode falar para alguém em alto bom som, não fala como se você estivesse doente, não. É porque o frio, né, não deixa, até para falar é difícil. Fala alto, você tem que reagir. Fala. Fala aí para Duda, falaram para Duda aí? Já falaram? Você tem que reagir. Tem que reagir. Você tem que reagir, hein? Abra as suas Bíblias no livro de Salmo 33. Vamos falar sobre essa reação. Livro de Salmos 33. Versículo 11. Olha só, gente, preste atenção nessa passagem. Tá, vou ler, você presta bem atenção. O plano do Senhor, a partir do versículo 11. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cuja Deus é o Senhor. É o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada Ele observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles que contemplam todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio é escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? É isso aí, a vida é como se fosse um filme, né? Um filme que é apresentado em capítulo a capítulos. Momentos diversos, é isso que acontece, né? Em alguns momentos temos um acidente automobilístico, daqui a pouco temos
um desastre de ônibus, né? Pá, uma situação sinistra, uma doença em alguma hora de uma pessoa que a gente gosta muito, pá. E essas coisas vão sendo recapituladas quase sempre em nossas vidas, quase sempre tem alguma coisa acontecendo, né? Está aqui hoje, daqui está amanhã, você vê o nosso grupo de intercessão, né? Quantos pedidos, quantas pessoas doentes, quantas pessoas precisando de Deus. Um carro que capota e na sua mente você já espera a morte. E esses momentos são difíceis de vivê-los, é complicado, são deprimentes, são traumáticos. Muitas vezes nós nos sentimos muito mais do que as nossas adversidades. A vida, a situação da vida é que o filme está sendo exibido, é uma parte muito difícil, é a parte do suspense. Tem partes que é uma comédia, uma grande alegria a nossa vida. É um filme muito alegre, mas tem partes que é um verdadeiro suspense. O que será que vai acontecer, hein? O que será que vai acontecer amanhã? Será que eu vou conseguir resolver essa situação essa semana que vem agora? Quem é que vai ganhar? Será que eu vou conseguir? Nós temos dificuldade de entender que Deus está no controle de toda a situação. Nós temos essa dificuldade de entender, sabia? Muitas vezes a gente não acredita muito nisso, não. Muitas pessoas falam, mas a pessoa não leva muita fé, não. Mas eu te garanto que Ele está no controle de todas as coisas. A nossa facilidade é que compreender que a adversidade, dificuldade, a luta que estamos enfrentando, eu te digo, nós sabemos, não tem jeito de escapar, não. Não tem jeito, a gente tem que passar por isso. A doença é maior do que a saúde. E aí nós começamos então a esquecer da providência de Deus. Providência de Deus é uma providência que não vem na hora, não. Deus não providencia as coisas na hora, não. A providência divina não é do momento. A providência divina já está colocada por Deus nos séculos. Deus, quando criou tudo com uma palavra só, Ele não criou o ser humano e depois Ele criou o ser humano. Criou o projeto para o homem. Ou seja, o roteiro para a vida do ser humano. Não, Ele não fez assim, não. O homem nasceu, então Ele diz assim: esse projeto é para a tua vida. Não, nada disso, foi diferente. Deus literalmente criou primeiro o plano, depois Ele cria o homem. Criou o script, então depois Ele criou o ator ou a atriz. Deus criou o que fazer e depois Deus cria quem vai fazer. Quem vai fazer? Então a providência de Deus, ela não está sendo feita, a providência de Deus está sendo conhecida. A providência de Deus não está sendo feita, ela está sendo conhecida. O que eu estou querendo dizer para você nesse momento é que estamos atravessando esse momento, mas esse momento que nós estamos atravessando agora foi desenhado por Ele, desenhado por Deus, faz parte de uma cadeia de eventos dos quais nós passamos. Mas é importante frisar o seguinte para vocês: nenhum de nós aqui está vivendo o fim desse filme. Nenhum de nós, tá? Eu creio que todas as minhas forças, com todas as minhas forças, que os filmes americanos copiaram uma frase da Bíblia. Sabe qual é? É uma bonita frase que sempre diz assim no final daqueles filmes românticos: e viveram felizes para sempre. Isso é uma maravilha. Eu acredito que isso foi retirado da Bíblia. Sabe por quê? Porque alguém viu que o nosso Deus, Ele é tão bom, tão bom, tão bom. Todos os seus filhos tiveram vitória. E eu te digo uma coisa: você não vai ser a incoerência, não. Você vai ter a vitória. Você vai ter a vitória. Você não fique pensando que você vai viver o tempo todo assim, não. Sempre para baixo, preocupado, angustiado, sempre assim achando que não vai dar certo, sempre achando que tá tão ruim, não consigo isso, não consigo aquilo. Nada disso. Deus vai virar o seu cativeiro. Fala para o teu irmão: Deus vai virar o seu cativeiro. Deus não quer que você passe por essa vida aqui, não, sem compreender.
sem compreender o mal, né? O pai que ama, ele deixa os filhos compreenderem o risco do mal. O pai que ama deixa os filhos compreenderem o risco do mal. Amém? Porque o pai super protetor, ele cria problema para os seus filhos. Porque muitas vezes não treina o seu filho para a vida. Amém? Muitas vezes não treina o seu filho para a vida. Graças a Deus. Deus me deu uma visão e eu pude educar minhas filhas ensinando as armadilhas dessa vida e convivendo com isso. Mas Deus não quer que você passe por essa vida sem ter tido conhecimento ou experiência das mazelas desse mundo. Muitas pessoas não têm ideia o que está passando na cabeça das pessoas aí fora. Muita gente não tem ideia disso. Mas uma coisa eu te digo, Deus está no controle de tudo. Amém? Deus fez você, amém? E antes de você ter nascido, já havia um plano para você. Já tinha um script para você. Então você fique preparado que o negócio vai aprender. Você vai aprender grandes verdades, né? Diz a palavra em Lucas que não se perderá um único fio da sua cabeça. Um único fio de cabelo da sua cabeça não se perderá. É lógico. Tem uma hora, né? Pela lei natural tem que perder, né? Mas não se perderá, a palavra está embaixo, tá? Mas a gente vai perdendo, né? Fazer o quê? Os passarinhos não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas não diz a palavra que mesmo assim o Pai Celestial os alimenta? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece em sua vida são os planos de Deus. Plano de Deus. Eu estou querendo dizer o seguinte, né? Você está passando uma situação que nada mais é do que um projeto articulado por Deus. Sabia? Ele sabe o que você está passando. Ele deixa acontecer isso tudo. Mas eu te digo que Ele está no controle da sua situação. Agora, Ele vai deixando, você sabe por quê? Porque Ele tem preparado para você uma saída maravilhosa. Ele vai te ensinar uma coisa fantástica. Porque a palavra de Deus não volta atrás, permanece para sempre. E a palavra quer dizer, sabe o que? Igual a ordem. A ordem de Deus permanece, a ordem de Deus não cai, a ordem de Deus não morre. A maior ordem de Deus é essa: meus filhos não mendigarão o pão. Amém? Meus filhos vão ter o cumprimento das suas promessas. Meus filhos serão curados. Você está no meio de uma luta? Alguém está enfrentando alguma luta? Está preocupado com alguma coisa? Hoje Ele te trouxe aqui para deixar você preparada, porque você tem que reagir, porque você vai vencer. Porque há uma ordem eterna que já foi dada. E o que eu te digo com toda certeza, que no final você não vai perder. Você não vai perder no final. Não importa o começo, nem o meio. Eu te digo que quando terminar a situação, a vitória vai ser tua. E você diga amém. Fala para o teu irmão, vai terminar bem, vai terminar bem, vai terminar bem. Sabe por quê? Porque quem escreveu o plano já decidiu que no final vai dar tudo certo para o seu lado. O negócio vai virar para o teu lado. A primeira ordem de Deus hoje sabe qual? Anda, marcha. Se lembra? O povo fugindo de Faraó, pá, chega no fim da linha, pá, tudo certo. Pá. Começaram a reclamar: Moisés, trouxe a gente para morrer aqui de fome, não sei o quê, a gente não queremos mais comer nada disso. Nós vamos para onde? Isso era um pedaço do filme da vida deles. E eles ficam se lembrando que para trás só tinha coisa boa. No Egito tinha repolho, tinha cebola, tinha tudo, era uma maravilha. Mas agora o Faraó está vindo aí, nós vamos morrer.
Ah, não sei porque que eu saí do Egito. Ah, estou tão arrependido, não sei o que eu vim fazer aqui. E Deus está olhando para eles dizendo: ah, para. Já escrevi o projeto, a única coisa que eu preciso é que eles façam a parte dele. E a parte naquele momento, sabe qual era? Anda, marche, anda, não fique parado, ande. Se você andar, você vai vencer. Diga ao meu povo, Deus fala para Moisés: diga ao meu povo que marche. Saia do lugar, se mexa, vai atrás, sai daí, não tenha medo, vá em frente. Obedeça nessa noite a ordem de Deus para a sua vida, porque Deus tem uma palavra para você. O mar tem medo de quem marcha. Se eles não colocassem o pé na água, o mar não ia se abrir. Mas o mar ficou quieto, esperando. Vocês vão cumprir o que Deus falou? Cumpriu? Tá. Então entrou. Quando entrou na água, o mar se abriu. Então eu quero te dizer que o inimigo tem medo de quem anda. Amém? Tome uma atitude hoje. Comece a se levantar, comece a andar, comece a marchar. Deus vai te dar a vitória. E a ordem para você essa noite é anda. Porque Deus já decretou a sua vitória. Não para não. Não para não. Continue andando. Continue marchando. Eu vi uma manifestação na praia, não, lá no aterro, né? A favor da redução dos negócios dos ônibus, não sei o quê. E tinha uns jovens, alguns jovens com perna de pau. E aí eu fiquei olhando eles, né? E eles ficam assim, perna de pau, fica assim, tudo de perna de pau assim. Aí eu falei assim, aí você sabe que eu sou muito metido, né? Aí parei perto do ele aí, por que você não consegue ficar parado? Por que você não para? Aí ele, meu senhor, se a gente parar eu caio. Tá dando para entender o que eu quero te dizer para você? Não para não. Se o perna de pau parar, ele cai, cara. Por isso que tu vê eles todos se mexendo o tempo todo. Se você parar, você não vai vencer. Tem que partir para cima. Por isso que eu falei para você, tem que reagir. Já tem uma ordem do Eterno. A tua vitória está no final. A vitória vai ser sua. Mas Deus precisa que você ande. Deus precisa que você ande. Porque essa peleja você já ganhou. Amém? Glória a Deus. Tome posse. Imagina o Satanás ficar olhando lá de cima e olha para você e fala: cara, não sei porque esse cara não para. Sabe por quê? Existe uma ordem no Eterno. Não pare não. Continue marchando. Não pare não. Fala pro teu irmão aí com cara feia. Não pare não, cara. Se você está numa fase difícil, o inimigo já olha para você e já fala: olha só como é que ela está numa fase difícil. Só os olhos dela, parece que ela já vai chorar. Ela está ruim o negócio, porque os olhos são o espelho da alma. E o inimigo se alegra com a tua derrota. Então não mostre para o seu inimigo não. Marque o seu tempo. Você pode fazer qualquer coisa que o Espírito Santo está contigo. Eu sei que tem gente aqui que está enfrentando luta, mas eu falo com toda certeza: te prepare para a vitória. Te prepare para a vitória. Você vai marchar, você vai ganhar. Vai. Comece a gritar, comece a acreditar. Acredite, Deus é contigo. Você viu aqueles leprosos? Deus entra na cidade e encontra aquele leproso, 10 leprosos. Aí os caras, tudo arrasado. Jesus, será que o Senhor não pode nos ajudar? Cura a gente. Aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, faça o seguinte, vocês vão lá na cidade, se apresente lá.
Se apresente lá o chefão lá, né? Que eles tinham que fazer isso sempre, né? Quando tinham o sacerdote. Se apresente o sacerdote, porque o sacerdote é que dava a ordem se podia ficar na cidade ou não, o leproso. Todo leproso tinha que ficar fora da cidade, bem longe, não podia entrar na cidade. Então Jesus fala, vai lá e fala com o sacerdote, se apresenta o sacerdote, tá bom? Vai lá, vai. Eles olharam assim um para o outro. Ele falou, não, vai lá, pode ir, ande para lá, vai lá, fale com o sacerdote. Faltando pedaços dos seus corpos, cada um com um negócio, tudo ruim, tudo ruim. Aí um olha para o outro e falou assim, olha, ele mandou a gente encontrar o sacerdote. Aí o outro olha para ele, poxa, você vê que nós estamos? A gente vai fazer o que no sacerdote? Ele falou, mas ele mandou a gente ir lá. Porque é difícil você acreditar naquilo que você não está vendo, né? É difícil para a gente acreditar. Eu falo para vocês que Deus é contigo, Deus pode resolver a sua situação, Deus pode dar para você o livramento, Deus pode te dar cura, Deus pode mexer na tua vida financeira, Deus faz o melhor para você, Ele faz essa semana. Aí você fica olhando para mim e fala assim, será que ele está falando a verdade? Ah, é o pastor que está falando? Não é o pastor que está falando, aqui só fala o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo está falando para você que Ele pode fazer o milagre que você está querendo. Mas às vezes é difícil a gente acreditar nisso. Ó. Aqueles homens, você lembra, pescando a noite toda, não pegaram nada. Quando chega lá na praia, volte lá, mas nós já estamos lavando a rede, não vai dar mais nada. Pedro falando, já está aí. Vai lá, volte lá no fundo, jogue lá no lado direito e tal. O que aconteceu? Eles foram, andaram. Vamos acreditar, ele não é pescador, mas vamos acreditar nele. Os leprosos estão andando para a cidade. Um olhando para o outro, não acreditando mais nada. Amores, durante 1 hora de caminhada, Deus restaurou. Quando entraram na cidade, todos eles estavam limpos. Cara, o que é que o pai falou? Vai lá, se apresente ao sacerdote, ande. Aquilo que ele fala é para ver se eles acreditarem, vão ser curados. Se não acreditarem, vão continuar com a lepra. E eles foram os 10. E os 10 foram curados. Você conhece a história, né? Depois só um voltou para... Enquanto andavam, foram curados. É isso que Deus quer. Ande. Essa noite você está sendo curada. Eu não sei de quê, mas todos nós temos algo que Ele sabe. Eu quero que você acredite. Vem uma semana para você. Deus vai mexer nas suas finanças. Você que está com problema, alguma enfermidade, ela vai cair por terra. No seu lar tem coisas que você quer harmonizar, Deus vai fazer. Talvez você tenha alguém da família que você gostaria que chegasse aos pés do Senhor. Ele vai tocar. E eu digo mais para você, a tua casa vai ser abençoada. Deus vai te dar essa vitória. Amém? Tem milagre essa noite acontecendo na sua vida. Você não está vendo, mas vai andando. Vai marchando essa semana. Enquanto você estiver marchando, andando, Deus vai fazer acontecer dentro de você. Primeiro ânimo, um renovo. Ânimo novo. Para você saber que Ele está cuidando de tudo, zelando, guardando e cuidando. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Comece a pensar nisso. Comece a pensar nisso. Crie a expectativa. Deus vai mudar a sua situação.
Deus vai mudar a sua situação. Eu não sei o que é, mas Deus vai mudar. E tudo será para a honra e glória do nome de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai, aqui nós temos filhos e filhas. Luta constante nós temos contra as forças do inimigo, as forças do mal. Sempre se une contra nós. Mas isso que está acontecendo em nossas vidas, Pai, é um sinal que nós estamos na rota certa. Porque o inimigo quer que a gente pare. Quer que a gente pare. Pare tudo que nós estamos fazendo. O inimigo quer que você desvie a sua atenção. O inimigo quer te tirar dessa situação e levar para o território dele para te derrotar. O inimigo quer que você perca os objetivos. Ó Pai, desista dos nossos sonhos. E essa pressão psicológica, Pai, inibe o nosso potencial. Não vai dar certo, Pai. Eles não vão conseguir. Não vão conquistar, não, Pai. Sempre tem, Pai, poder de trevas querendo tirar a bênção de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Sempre tem alguém tentando puxar o nosso tapete. Muitas vezes dizem que são nossos amigos. Pai, a gente aprendeu essa noite. Seguir em frente. Vamos marchar para o alvo. Ninguém vai nos parar. Pai, nós vamos aprender a valorizar os nossos objetivos. Ninguém vai atrapalhar os nossos sonhos. Porque, Pai, a palavra diz que a nossa vitória não será pequena. Porque o sonho que existe nos nossos corações, Pai, foi o Senhor que botou. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, o inferno pode se levantar, mas o Senhor está conosco. Pai, nós chegamos aqui hoje. Alguns não conseguiram chegar porque tiveram impedimentos. Mas nada disso, Pai, nos destruiu, Pai. A vitória será nossa. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam